Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho sobre temas da saúde mental. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito comum, que é o transtorno de déficit de atenção em adultos. A gente fala muito sobre esse tema em crianças, mas a gente sempre lembra que uma grande maioria dos pacientes que tiveram problemas na infância persistem com esses problemas na fase de adolescência, adulto, gerando repercussões, gerando doenças. E por que então a gente vai falar sobre o assunto? Porque as pessoas crescem, as pessoas têm essas dificuldades e elas precisam de ajuda. Ajuda para reconstruir a vida, ajuda para conquistar objetivos. E esse é o nosso objetivo hoje, falar sobre essa necessidade. O que eu vou tratar na fase adulta, já que às vezes eu passei durante a minha infância e adolescência toda e não precisei ou não tratei quando deveria. A gente sabe que o transtorno de déficit de atenção gera milhares de dificuldades para os indivíduos. Dentre eles, dificuldade de socialização, dificuldade de aprendizado, problemas de relacionamento. Às vezes uma criança ou adolescente tem problema de ser expulso do colégio, várias queixas, não conseguir alcançar os objetivos que os outros coleguinhas conseguem. E isso vai desestimulando, isso vai fazendo com que ele se sinta inferior às outras pessoas, já que os outros conseguem e ele luta, faz às vezes explicadora, os pais estão em cima, recebe reclamação, tem briga e não consegue passar por aquele momento que ele não sabe o que está acontecendo. Então chega a fase adulta, a fase que a gente começa a decidir se vai para a faculdade, se vai trabalhar, se vai prestar um concurso público, se só vai auxiliar, se vai continuar tentando e não consegue alcançar os objetivos, porque cada dia é mais difícil, às vezes, passar no vestibular, a concorrência é grande, as provas são reduzidas. Nós temos um Enem que define toda a vida do estudante num único final de semana. Porque se você errar num, no outro você já não serve mais. Então é um momento muito decisivo. E para quem tem dificuldades, para quem tem déficit de atenção, já começa ali. Então isso tudo, na cabeça de quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é muito difícil. É muita ideia, muito pensamento, o foco ele está perdido. Então começa já aí a grande dificuldade, gerando às vezes algumas doenças. Ansiedade, medo, o medo de fracassar, a dificuldade de enfrentar os pais, a família, que não está conseguindo, que não está passando, já é o terceiro vestibular e a pessoa não vai para frente. Então é muito difícil. E isso começa a gerar aquele conflito. Persisto, abandono, usa alguma coisa para compensar essa frustração. A autoestima vai caindo cada vez mais. Muitos pacientes nessa fase abandonam, mesmo quando entram numa faculdade, desistem porque não conseguem acompanhar a turma. Então é mais fácil a gente acreditar que a gente não é capaz, que a gente não consegue, que isso não é pra gente. A gente vai buscando outras. Eu vou trocar de área. Essa não é a minha área, essa não é o meu forte. Peraí, a vida toda você quis fazer direito, você quis ser um médico. Como é que quando você consegue não é o que você queria? Será que realmente aquilo não te encantou? Será que era um sonho? Na maior parte das vezes, para quem tem déficit de atenção, não. Por quê? Porque a gente não acompanha. Independente da área que você esteja fazendo, sempre você vai ter uma dificuldade. A nossa cabeça, ela trabalha o tempo todo. As ideias, elas surgem, mas não é complementando a que já vinha. É afastando cada vez mais do seu objetivo. Com isso a gente se perde, procrastina, tem dificuldade com prazo, com horários, as cobranças ficam maiores, a gente fica chateado, a gente fica irritado, uma tendência é a gente ficar reativo às críticas, explodir com quem está próximo, os problemas de relacionamento são grandes, começam a afastar às vezes os amigos, colegas, tá tudo na farra, mas os amigos se afastam porque a gente não aceita aquela crítica. O familiar que começa a cobrar da gente, ele passa a ser uma pessoa ruim. Muitos pacientes vão buscar o abuso de drogas, no geral, pode ser medicação, pode ser álcool, outras drogas ilícitas, o fumo, para compensar a frustração e a agitação, que a gente não sabe lidar. A gente começa a buscar problemas onde não tem. Por quê? Porque tudo serve para desviar o nosso foco, tirar o sofrimento que a gente não sabe nem lidar.
Então é importante que a gente busque ajuda, que a gente trate. Por quê? Porque o déficit de atenção nos adultos, além das perdas pessoais, sociais, a gente tem perda financeira, a gente tem perda de realização profissional, a gente se isola, a gente pode abrir um quadro de depressão, porque é extremamente difícil você ficar remando contra a maré, então a gente acaba às vezes desistindo daquela situação e isso frustra a gente. A gente passa a ter ansiedade, que pode refletir no sono. Então, o déficit de atenção é uma doença que sempre foi tratada como uma doença da infância e adolescência, mas que hoje ela já é vista de uma forma diferente para os adultos. Então é importante demais a gente buscar ajuda o mais precoce. Se seu pai, seu cuidador, quem quer que seja o responsável por você, às vezes não enxergava, ou você também não tinha um grau tão elevado da doença quando era mais novo e não buscou ajuda, hoje você pode buscar. Hoje a gente tem tratamento para todas as fases do déficit de atenção. E no adulto, você pode ter a dor, você só não precisa ficar com o sofrimento o tempo todo ali presente. Basta você buscar ajuda, vencer o preconceito e querer mudar, porque isso é a principal causa das pessoas às vezes não buscar ajuda. Então vamos mudar, vamos fazer diferente para poder também conquistar resultados diferentes. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. São vídeos com coisas cotidianas que aparecem em todos os dias nos nossos ambulatórios. E se você está passando por alguma dificuldade, tem algum sintoma que se pareça com um transtorno de déficit de atenção, busque ajuda, busque um tratamento da forma correta, que vai te levar para um outro momento da sua vida, fazer a sua história um pouco mais diferente. Se inscreva no nosso canal, a gente tem vídeos novos todas as quintas-feiras.